hoje, quarta-feira, o Fed, né, o Banco Central lá dos Estados Unidos, vai definir uma nova taxa de juros. E isso vai ter impacto aqui no Brasil, né, porque a definição da taxa de juros lá nos Estados Unidos vai refletir diretamente aqui no mercado brasileiro. E quem explica é ele, o nosso grande homem de Sucupira, o nosso grande Rodrigo Oliveira, que deixou seu comentário gravado aqui no dia 1º de maio. Rodrigo Oliveira, é com você. Matheus, solta Rodrigo Oliveira. Boa tarde, pessoal. Nesta quarta-feira de feriado, vou deixar meu comentário gravado, porque afinal de contas, né? Antes de mais nada, meu cordial boas-vindas aí ao nosso querido Wilson, que conseguiu achar um voo de volta do Caribe, teve que fretar um avião para ele e os acompanhantes, sabe como é que é, né? Aquela coisa. Muito bem, quarta-feira de feriado, 1º de maio, pessoal aí já preparando o churrasco, tomando uma cerveja, e é o seguinte, para o mercado financeiro, para a economia global, hoje é a decisão extremamente importante, enquanto nós estamos aqui com os nossos mercados fechados, que é isso aí, nosso querido Matheus já colocou na tela, que é a decisão dos juros lá nos Estados Unidos. O Fed se reúne hoje, daqui a pouquinho, 3 horas da tarde, e decide qual vai ser a taxa básica de juro deles lá, a Selic deles, chamado de Fed Funds. Quanto vai ficar o Fed Funds? Isso ninguém tem dúvidas. Continuará onde está, em 5,5. Mas o que aconteceu? Ontem, quando saiu aquele dado de custo do emprego nos Estados Unidos, que até comentei no meio-dia de ontem, isso deu uma apavorada no pessoal, principalmente aqui no Brasil, porque a gente vai estar fechado durante todo esse movimento que acontece hoje, né? A gente está fechado, vai estar com os mercados todos fechados durante essa decisão de hoje. Então, 3 horas da tarde, quando sair a decisão do Fed, não deve surpreender ninguém, mas meia hora depois o Jerome Powell fala na tradicional coletiva de imprensa que eles realizam após as decisões do FOMC, que é o Copom norte-americano. E é aí que mora o perigo, né? A expectativa é que o Jerome Powell esteja um pouquinho mais duro, no sentido de, olha, o mercado americano ainda está muito aquecido, a economia americana ainda está muito aquecida, então a gente deve manter os juros onde estão por muito mais tempo. Na curva futura de juros americana, só tem um cortezinho de 0,25 nesse ano. E aí o que aconteceu? Ontem, a nossa curva de juros também teve o famoso barata voa, como o pessoal da renda fixa gosta de dizer, e aí, rapaz, os juros subiram mais de 20 pontos base ali na meiuca da curva, ali para janeiro de 2026, 26, 27 ali. Para quem não lembra o que é ponto base, 20 pontos base são 0,2 ponto percentual. Cada 1%, 100 pontos base, tá? Cada 1 ponto percentual, 100 pontos base. Então, subiu 20 pontos base aí na parte mais longa, mas a curta chegou a subir aqui 10, 15, julho, agosto subindo 5,4. E aí o que aconteceu? Beleza, esse monte de número para dizer o quê? Que o mercado brasileiro voltou a precificar apenas 0,25 ponto percentual de corte na semana que vem, quando o Banco Central se reúne para definir a taxa de juros. Isso quer dizer o seguinte, que o nosso Banco Central está pressionado, sim, por esse movimento, né? Pelo menos o mercado entende isso, por esse movimento nos Estados Unidos. Então, como eles não baixam a taxa de juros deles lá, a gente não consegue baixar aqui. Por que não? Porque acontece o que aconteceu ontem. O dólar disparou ontem, fechou próximo de 5,20 de novo, que é uma das maiores altas aí dos últimos tempos, um dos maiores patamares para o dólar nos últimos tempos. Voltou a fechar em 5,20, por quê? Porque se eu consigo juros altos lá nos Estados Unidos, eu prefiro, isso é o normal do investidor global, eu prefiro ficar com dólar na mão, investido lá nos Estados Unidos, porque é uma moeda forte, em vez de me arriscar em países emergentes que a gente nunca sabe muito bem para onde vai. Para a gente que está aqui, está tudo bem, a gente está acostumado. Mas para o cara que está lá fora,
ele olha e fala, rapaz, está muito zum, 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 muito ruído por ali, eu vou pegar meu dólar, vou levar embora e vou ficar nos Estados Unidos, porque lá eles vão me pagar 5,5% ao ano em moeda forte. E aí o Brasil tem que segurar os juros um pouquinho mais alto para poder ganhar, oferecer prêmio de risco para esse cara. Ele fala, olha, putz, mas eu posso tentar ficar com dinheiro em real, porque lá o cara está pagando 10% de juros ao ano, né? O dobro, praticamente, de juros que eu recebo aqui nos Estados Unidos. E aí, ficar nessa conta de será que vale a pena, será que não vale a pena, isso, o dólar tem que subir quanto, ou tem que cair quanto, para esses 10% valerem a pena. Então, é tudo isso que o nosso Comitê de Política Monetária vai estar decidindo na semana que vem, e é tudo isso que o mercado financeiro brasileiro vai estar avaliando, digerindo amanhã, na quinta-feira, quando a gente voltar do feriado. Ontem, os mercados fecharam mal, né? Os juros subiram bastante, o dólar subiu bastante, a bolsa caiu e ficou esse clima um pouquinho ruinzinho que estava entrando no feriado. Mas isso também tem a ver com duas coisas, né? Essa parte que eu falei dos Estados Unidos e a outra olha só, a gente vai estar fechado, o mundo está incerto demais, como gosta de falar o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Eu vou ficar com meu dinheiro no colchão, esperando o feriado passar. Na quinta-feira, eu me reposiciono, porque ficar essas 24 horas no meio da semana, com o Fed discutindo taxa de juros, né? O Banco Central norte-americano discutindo taxa de juros, e eu aplicado na quinta-feira, quando o mercado reabrir, eu nem sei onde é que ele vai reabrir, e aí é muito risco. Então, a famosa aversão a risco também acabou levando um pouquinho do melhor dos nossos mercados na terça-feira. Mas é isso, hoje, então, 3h, 3h30, você, se não estiver dormindo ainda, tirando aquela soneca depois do churrascão aí do 1º de maio, acompanhe a coletiva do Jerome Powell. Tenho certeza que vocês estarão comigo assistindo essa coletiva daqui a pouquinho. Beleza? Um abraço a todos, bom feriado, a gente conversa amanhã, a gente se encontra amanhã no Made in Brasília, junto com o nosso querido Wilson, que está de volta. É isso, bom feriado, Sucupira, e avante!